Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de obras para vestibulares aqui da Unipinhal. Eu me chamo Esther e curso letras aqui na Unipinhal. Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Romanceiro da Inconfidência. O Romanceiro da Inconfidência foi uma obra que Cecília se sentiu inspirada para escrever quando ela fez uma visita lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Quando ela andava pelas ruas dessa cidade, surgiu nela uma necessidade, né? Floresceu uma vontade de escrever sobre outros tempos, de falar sobre outros tempos. Então, a autora decidiu falar sobre a Inconfidência Mineira, lá do século XVIII, quando o Brasil ainda era uma colônia. Mas é importante ressaltar que a escritora, né, a Cecília, ela nunca teve intenção nenhuma em escrever um documento histórico. Ela não queria escrever um documento relatando o que aconteceu, o que não aconteceu. Não era essa a intenção dela. Ela queria relacionar o drama, o lírico e o épico. Então, ela vai escrever sobre a Inconfidência Mineira no formato de poemas épicos. Antes de começar a de fato falar sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, vamos conversar um pouquinho antes quem foi Cecília Meirelles, né? Cecília, uma escritora que particularmente eu sou completamente apaixonada. Cecília nasceu então lá no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. É uma das poetisas mais importantes do Brasil. Ela foi escritora, pintora, professora e jornalista. Foi uma grande escritora da segunda fase do modernismo, tá bom? E O Romanceiro da Inconfidência é uma obra que vai contramão o que ela havia escrito antes, tudo que ela havia escrito antes. Por quê? Porque ele vai trazer uma temática histórica. E, além disso, além de ser uma temática histórica, ela vai resgatar um estilo de escrita muito antigo. Ela vai utilizar os poemas épicos, ela vai utilizar do gênero romanceiro. E por que o romanceiro é diferente de tudo que ela havia escrito antes? Porque Cecília normalmente usa uma literatura mais intimista. A literatura intimista, ela tem o foco no conflito do indivíduo entre o seu consciente e o inconsciente, que é o gênero romanceiro. O gênero romanceiro ele surgiu lá na Idade Média e ficou bastante famoso entre o pessoal ali da Península Ibérica, mais ou menos entre o século XII e XIII. E o que é, né? O gênero romanceiro ele nada mais é do que uma coletânea de poemas. E cada poema dentro de um romanceiro é chamado de romance. Tomem bastante cuidado para não confundirem romance com o gênero romance que a gente tem hoje em dia, que não tem nada a ver um com o outro. O gênero romance que a gente está acostumado é aquela narrativa longa, né? Já o romance que a gente está falando agora é cada parte dentro de um romanceiro. Num romanceiro, tem poemas, então, de caráter narrativo e épico. Normalmente, eles tratam de temas centrais, como lendários, mitológicos ou históricos. Eles vão falar de histórias de bravura, de luta, ou de uma figura em específico, ou de uma nação, de um povo. Isso é um detalhe bastante importante. Por quê? Porque no Romanceiro da Inconfidência, Cecília vai trazer pra gente a luta dos inconfidentes contra a coroa portuguesa. E, bom, o romanceiro também, ele possui musicalidade nos seus versos. Ele possui também redondilha maior, que são versos com 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor, que são versos com 5 sílabas poéticas. Mas a autora, ela vamos lembrar que ela era do modernismo, né? E ela não segue totalmente os moldes de escritas que o gênero romanceiro exige. Por quê? Em alguns versos a gente consegue ver
rimas ricas, pobres, em outras rimas perfeitas, imperfeitas. Em alguns poemas você não consegue nem ver rimas nenhumas, e em alguns outros são rimas irregulares. Então, a Cecília, ela não seguiu completamente toda a estrutura de um gênero romanceiro, ela foi misturando conforme a sua expressão poética, conforme a sua intuição. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dessa obra. Bom, ela tem 85 poemas, 85 romances. Mas, além desses 85 poemas, a gente tem alguns outros aleatórios durante esses 85 poemas, como, por exemplo, o cenário. Então, às vezes a gente tem poema 1, 2, 3, e aí tem o cenário. 4, 5, 6, e aí tem o cenário. 7, 8, 9. Aí às vezes tem outro poema com outro nome e por assim vai. Como eu já falei, ela utiliza desse modelo antigo, né? Redondilha maior, redondilha menor, musicalidade nos versos. E para a gente estudar o Romanceiro da Inconfidência, normalmente a gente divide ele em 5 partes para conseguir conversar um pouco melhor sobre. A gente já falou sobre a autora, sobre como foi inspirada a obra, sua estrutura, o gênero romanceiro e o contexto histórico. Agora que a gente entendeu um pouquinho melhor, a gente vai falar de fato sobre a obra. Então, como eu já falei antes, ela é dividida em 5 partes. A gente costuma dividir ela em 5 partes. Então, a primeira parte, ele vai do romance 1 até o romance 19. Nessa parte 1, ela vai apresentar pra gente o crescimento do ouro, né? A febre do ouro em Minas Gerais, toda a sua trajetória, o seu ciclo. Mas, com o surgimento do ouro, veio junto a ganância acompanhada. E aí ela vai traçar pra gente uma ambiguidade entre as consequências que o ouro trouxe. Então, ele trouxe muita riqueza, mas ele trouxe muita destruição junto. Felicidade, sim, mas muita tristeza. Conquistas, com certeza, mas quantas derrotas, né? Muitas derrotas. Então, ela vai retratar algumas famílias que vieram atrás do ouro e se deram bem, aquelas famílias que enriqueceram, mas ela também vai retratar muita tristeza. Inclusive, tem uma narrativa em que vai falar sobre uma filha que foi morta pelo próprio pai porque ela estava apaixonada por um homem pobre. Inclusive, ela fala que a arma que ela foi morta, a arma que o pai dela utilizou para matar ela, era inteirinha feita de ouro. Cecília também vai trazer para gente a presença ativa dos negros nas minas. É tristíssima essa primeira parte e é completamente desumano a parte dos escravos nas minas. E ela vai trazer muito isso, muito a ganância das pessoas querendo ouro e nem um pouco se importando com aqueles que estavam lá nas minas, com aqueles que estavam extraindo o ouro, com o sofrimento deles. Ela vai falar sobre os negros que morriam de fome em cima de uma terra completamente cheia de riqueza. Então, essa primeira parte aí, ela é completamente triste. E ela vai encerrar com o nascimento dos Tiradentes. Essa primeira parte ainda não falava sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não tinha acontecido ainda. O foco dela mesmo foi sobre o ouro e sobre a tristeza, que essa segunda parte vai do romance 20 até o romance 47. Essa parte ela já tem um foco na Inconfidência Mineira. Cecília vai apresentar para a gente o nascimento da ideia contra a opressão portuguesa. Então vai aparecer algumas reuniões, né, os diálogos entre os conjuradores e tudo de forma meio escondida. Ela vai apresentar para gente como figurante o Tiradentes, né, o herói da história, e também dois figurantes importantes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, dois poetas e inconfidentes. Como vilão, a gente vai ver Joaquim Silvério dos Reis. Foi esse cara aí que denunciou o movimento que estava sendo planejado. Inclusive, essa parte ela vai terminar
com a carta de denúncia de Joaquim. Agora, na terceira parte, vai do romance 48 até o 64. Essa parte vai retratar os desdobramentos da Inconfidência, o que aconteceu depois da Inconfidência, depois da denúncia de Joaquim. Então a gente vai ver a morte de Tiradentes, e o Tiradentes, né, a Cecília vai retratar pra gente um Tiradentes diferente do que a gente costuma ver. A gente vai ver vários pensamentos de Tiradentes antes dele ter sido enforcado, e vai trazer pra gente uma imagem desse herói bem humanizada, sabe? Aquele cara que queria lutar, mas tinha medo, que era um grande líder, mas tinha suas inseguranças e sofria como qualquer um. E vai trazer o seu grande pensamento angustiante antes de ser levado à forca. Também vai falar um pouco sobre a misteriosa morte de Cláudio Manuel da Costa. Né? Em registro, Cláudio Manuel da Costa diz que ele se suicidou, mas até hoje existem várias discussões, né? Suicídio ou assassinato. Cláudio Manuel da Costa, ele foi preso e interrogado, né? E parece que ele comprometeu seus amigos. Alguns dias depois, ele foi simplesmente encontrado morto na sua cela. Então, ninguém sabe ao certo se realmente foi um suicídio, mas é o que é registrado. Cecília também vai retratar para gente nessa terceira parte a relação de Tomás Gonzaga, né, um dos confidentes, com Marília. Era um casal aí, aparentemente muito apaixonado. E Tomás vai ser exilado na África e Marília e Tomás vão sofrer demais com isso. Vão sofrer. Essa quarta parte vai do romance 65 até o romance 80. Essa parte vai retratar a vida de Gonzaga no exílio, vai apresentar seus poemas, suas murmurações e todo o seu sofrimento pela perda de sua amada Marília. Vai apresentar também Saudade de Minas Gerais. Vai falar muito sobre a saudade que ele estava sentindo de Minas. Tomás vai escrever uma obra chamada Marília de Dirceu. Nessa obra, ele vai falar todo sobre o amor que ele tinha pela Marília e toda uma vontade de viver ao seu lado uma vida tranquila, um amor tranquilo. Mais pra frente, vai apresentar pra gente um novo personagem, que é Juliana Mascarenhas. Essa mulher vai conquistar Tomás e ele irá se casar com ela. E a quinta parte, ela é um pouquinho mais curta. Ela vai do romance 81 até o romance 85. Nela, Cecília vai trazer pra gente todo um lamento, todo o drama refletindo sobre toda essa tragédia mineira. Vai trazer também os 20 anos após a vida de Maria I, né, que se tornou rainha de Portugal em 1777. Cecília vai retratar a loucura da rainha e o sofrimento dela, o remorso pelo que ela havia feito aos Inconfidentes, toda a tortura que ela causou neles. E esse remorso vai levar a rainha até a sua morte. Cecília também traz pra gente uma homenagem lindíssima aos Inconfidentes e desdém àqueles que foram contra a Inconfidência. E aí eu trouxe 2 trechinhos pra gente, para ter um contato direto com a obra. De seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentos altares, traça palácios e pontes, eleva os homens audazes e acende paixões que alastram sinistras rivalidades. Pelos córregos defiam negros, a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Então, esse trecho que eu li agora para vocês, ele é da primeira parte. Então, no primeiro verso, a gente consegue ver o surgimento do ouro, né? Dócil e ingênuo. Ele vai se tornar pó, folha, barra, depois prestígio, poder e então engenho. O ouro ele é tão claro, mas ele turva tudo, né? Ele vai tirar o brilho da honra, amor e do pensamento humano. Então, ele vai escurecer essas coisas boas que o ser humano tem. Para os ricos, ele vai trazer ótimas coisas, né? Vai bordar flores nos vestidos, traçar palácios e pontes,
Enquanto isso, pelos córregos definham os negros a rodar bateias. Eles vão morrer de febre e fome sobre a riqueza da terra. No finalzinho da nossa aula, eu trouxe uma questão para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Sobre o livro O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, considere as afirmativas a seguir. 1. Os documentos históricos ligados à posteridade não esclarecem de fato certos episódios relacionados à Inconfidência Mineira. Em face dessa situação, Cecília optou por apresentar os acontecimentos e as personagens a partir de uma perspectiva lírica que prescinde de nitidez e definição. Essa a gente não precisa nem discutir muito, né? Tá bem na cara que ela é verdadeira. 2. O poema contém partes de elaboração clássica, metrificadas em versos longos e outras mais próximas às composições populares, em versos curtos. Então vamos lembrar das redondilhas maior e da redondilha menor, né? Versos de 5 sílabas e versos de 7 sílabas. Então, sim, a gente tinha versos mais longos e versos menores. Até porque também a gente tem que lembrar que Cecília não seguiu também todo o padrão que exigia o gênero romanceiro. Então, às vezes a gente tinha rimas, às vezes não tinha. Então, alguns versos vão ser bem pequenininhos e outros maiores. 3. Além das personagens diretamente envolvidas no movimento sedicioso do título, o poema também trata de outras como Chica da Silva, que, embora não estejam diretamente envolvidas, ajudam a compor o ambiente histórico do texto. Chica da Silva é um personagem muito importante que Cecília vai trazer para a gente na primeira parte. Para quem não sabe, Chica da Silva foi uma negra que conquistou o coração de um minerador naquela época. Então ele foi completamente apaixonado por Chica da Silva e comprou ela do seu marido da época. E aí eles casaram e tiveram filhos. Então, ela vai trazer essa personagem pra gente e também traz outro personagem importante, Chico Rei. Chico Rei foi um lendário negro que enriqueceu e, através disso, ele comprou liberdade de outros escravos. Também muito importante aí para essa primeira parte. 4. Tiradentes, o alferes que a história transformou em herói, é apresentado na obra como indivíduo ambíguo e de moral discutível. Numa clara contraposição literária à imagem apresentada pelos historiadores mais conservadores. Então, essa, obviamente, é falsa, porque Tiradentes, em momento nenhum, é representado uma figura ambígua dele, jamais. Diferente disso, Cecília traz um herói completamente fiel aos seus seguidores, né? Então vamos lembrar disso aí. Então a gente está como correto somente a 1, a 2 e a 3, tendo como alternativa A. Para finalizar a nossa aula aí, eu trouxe a homenagem aos Inconfidentes que a Cecília escreveu para poder ler para vocês. Grosso cascalho da vida humana, negros orgulhos, ingênua audácia e fingimentos e covardias, vão dando voltas no imenso tempo, a água implacável do tempo imenso, rodando soltos com sua rude miséria exposta, parada à noite, o suspense embruba. Não, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte do que é memória da eternidade, referve um embate de antigas horas, de antigos fatos, de antigos homens. E aqui ficamos todos contritos, a ouvir na névoa o desconforme, submerso o curso dessa torrente do purgatório, quais os que tombam em crimes exaustos, quais os que sobem purificados. Então é isso, gente. Eu espero que de alguma forma essa aula tenha sido útil para vocês. Espero que vocês possam aproveitar ela de alguma forma e eu desejo uma boa sorte a todos vocês aí nos vestibulares.